Oi, gente! Hoje eu venho falar sobre esse livro, Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, ou Mikhail Bulgakov, não sei russo, gente. Então, tão importante quanto conhecer a história de um Mestre e Margarida é conhecer a história do autor de um Mestre e Margarida, porque muito dos aspectos do livro é inspirado na própria vida do autor. Vamos entender então um pouco o contexto histórico e quando foi que esse autor nasceu e morreu. Bulgakov nasceu na Ucrânia em 1891 e morreu em 1940. O período que esse autor viveu foi marcado pelo stalinismo na Rússia. Então, o stalinismo ele aconteceu no período de 1927 a 1953. O Stalin, né, que foi o grande líder aí do stalinismo, óbvio. Então, a Rússia foi dominada pelo comunismo ali. Esse stalinismo foi marcado também por um regime unipartidário, nacionalista, militarista e também muito marcado pela censura. Apesar de tudo isso, Stalin ele foi o grande responsável pela industrialização da Rússia, né? E qualquer manifestação religiosa era proibida. Entendendo esse contexto, vamos entender um pouquinho do que o Bulgakov enfrentou. Bulgakov nunca se rendeu ao comunismo, ao contrário de seu colega Mayakovsky, né, que também foi um grande apoiador de Stalin. Bulgakov, então, em 1926, tem as suas peças censuradas. Então, além de escritor, né, de literatura, ele era um grande dramaturgo. E ele trabalhava no teatro da Rússia, né, o Teatro de Moscou. Ele trabalhou muito tempo no Teatro de Moscou. Muitas das suas peças foram censuradas a partir de 1926. Até que Bulgakov decidiu mudar da Rússia. Então ele pediu para Stalin, falou, olha, eu quero sair daqui. Então Stalin era um grande admirador do Bulgakov e não permitiu que ele fosse morar em outro país, né? E acabou que deu um empreguinho lá para ele no teatro, mas as peças ainda continuaram sendo censuradas. Bulgakov foi casado 3 vezes. E a sua terceira mulher, a Helena, ela é uma das grandes inspirações para a Margarida. Esse casamento marcou muito a vida do autor. E a Helena foi a responsável por publicar os manuscritos de O Mestre e Margarida. Bulgakov demorou 12 anos para escrever este livro. E é claro que ele não conseguiu publicá-lo no regime stalinista. Então ele ficou meio que engavetado. Mas Bulgakov fez a Helena prometer que iria publicar esse livro de qualquer maneira. Então em 1966 foi quando a Helena conseguiu publicar esse livro. Então assim, o autor não viu a publicação dele. E ele se tornou um grande clássico na Rússia. E Bulgakov, assim, é muito respeitado na Rússia. Aliás, a literatura é uma coisa muito forte na Rússia, né? A gente tem aí o Dostoiévski, Tolstói, principalmente no teatro, assim, que eu conheço bastante coisa do teatro, porque a minha formação é teatral, né? Então eu estudei muito ali Stanislavski, né? Então a Rússia, assim, é um poço de literatura, é um poço de dramaturgia, né? Então vamos ao livro, ao enredo de Um Mestre e Margarida. O que acontece? Eu não vou falar muito sobre o livro, porque esse livro é muito gostoso de você começar a ler ele e ir descobrindo o que vai acontecendo. Eu dei esse contexto histórico aí e o pano de fundo do autor para que seja mais interessante você aproveitar esse livro. Então, o que acontece? O mestre, né? Então, o que é o mestre? O mestre é aquele que sabe realmente fazer o seu ofício. E o mestre escreve um livro sobre Pôncio Pilatos. E ele tenta publicar esse livro de Pôncio Pilatos e não consegue. O livro começa com vários personagens aí, e um personagem específico é o professor Wolland. Esse professor Wolland, na verdade, a gente vai descobrir que ele é o próprio Satã, e o Satã com seu séquito aí começa a fazer umas confusões na Rússia. Então, muitos personagens são apresentados e às vezes no começo pode causar um pouco de confusão.
Mas ao decorrer do livro, que você vai insistindo ali, você vai vendo que o autor ele começa a amarrar todas as histórias. E assim, os diálogos são muito interessantes, principalmente quando ele está falando sobre o romance de Pôncio Pilatos, né? Os diálogos são muito criativos. Não é uma leitura fácil, é um livro de 400 páginas. E assim, eu demorei um pouco para poder ler todo esse livro. Então, ele é um livro que te exige muita atenção, que te exige um certo tempo, mas vale a pena cada tempo investido na leitura desse livro. Então nós temos esses personagens aí que vão aparecendo na primeira parte do livro, e na segunda parte do livro a gente tem a revelação da história de quem é o mestre e tem a revelação da Margarida. Sabendo de toda a história do autor, fica muito mais interessante a gente descobrir a história do mestre e Margarida. Então fica a minha recomendação. Não falei muito sobre o enredo, porque vale a pena você pegar esse livro e ir descobrindo todas as peripécias aí de Satã e o seu séquito, todas as confusões que ele faz durante o livro, e também fazer essas ligações entre o regime stalinista, a censura que o autor sofreu. Isso está muito presente também, que a gente vai presenciar uma cena no teatro de variedades, então a gente vê a influência do teatro no livro, né, na vida do autor, do Bulgakov. Todos esses fatos permeiam o livro Mestre e Margarida. Uma leitura, assim, obrigatória, uma leitura que vai te enriquecer muito e, além de tudo, é um clássico. Então fica aí a minha dica, o Mestre e Margarida.